Olá, pessoal. Gravando essa aula aqui para vocês que perderam a primeira e a segunda aula de bibliologia. Então, começando pelo Antigo Testamento, o que é bibliologia, né? Bibliologia é o estudo da Bíblia. Vamos falar um pouco sobre como a Bíblia foi constituída, qual a importância dos livros da Bíblia, né, para a sua edificação pessoal, como é que a Bíblia foi concebida, né? Qual é o fundamento de tudo isso? Então, trabalhando nessa concepção de bibliologia, nesse curso que nós estamos fazendo, que você perdeu e não assistiu ainda, então eu quero conversar com vocês a respeito de como isso pode acontecer, como é que essa constituição dos textos bíblicos, qual é a finalidade do estudo bíblico, né? Então, eu quero dizer para vocês e mostrar para vocês a respeito disso, tá ok? Então, vamos lá, então? Então, vamos lá para a gente poder dar sequência nisso aí, né? Então, para que nós possamos entender melhor essa aula, esse curso, eu vou falar de forma assim bem organizadinha, bem pausadinha, para você entender essa primeira aula, né, na verdade. Então, quando nós vamos estudar bibliologia no Antigo Testamento, a primeira coisa que nós fazemos, nós dividimos o Antigo Testamento em livros históricos, né, como vocês estão vendo aqui, né, livros históricos, os livros da lei, os maiores e profetas menores. Por que é feita essa divisão ao fazermos o estudo de bibliologia? O estudo da bibliologia, do entendimento da funcionalidade bíblica, ela serve para quê? Para constituir para nós um entendimento da funcionalidade bíblica. Porque às vezes a gente pensa, eu tenho uma Bíblia, agora eu sou religioso, mas a Bíblia não é só para a questão de você ser um religioso ou para você procurar respostas. Às vezes a pessoa está com algum problema, deixa eu procurar uma resposta que Deus tem para falar comigo. Deus ele trabalha de uma forma bem organizada e racional. Por isso que a Bíblia ela é totalmente racional. A Bíblia não é uma coisa feita aleatória, algo que foi construído de forma assim, sem sentido algum. Então, na nossa concepção, a Bíblia está organizada nessa concepção para nós que somos do Ocidente, né, que somos cristãos. A Bíblia está organizada nesse parâmetro, né, em cinco assuntos que são de profunda relevância para a construção da nossa fé, para a edificação pessoal, para a edificação da igreja, né? Porque como pessoas nós somos edificados, como igreja somos edificados, como pessoas somos edificados para um crescimento particular, para podermos darmos darmos resposta da nossa fé, como igreja, para alcançar os povos, né? Alcançar o mundo. Então, no Antigo Testamento, a Bíblia, ela está dividida aqui para nós cristãos como o livro da lei, que é a lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Então, essa questão ela fica bem organizada nesse aspecto. Por exemplo, Deus começa criando um tipo de homem, né? Um tipo de ser humano, um mundo na qual ele vai atuar como Senhor, e desse mundo ele vai receber toda a sua adoração, todo o seu louvor, né? Então, ele cria essa sociedade, esse mundo, essa época, para que isso possa ocorrer. Mas, né, o plano de Deus ele acaba sendo frustrado por causa de uma ingência maligna de Satanás. Então, no decorrer da história do livro de Gênesis, nós podemos dividir também o livro de Gênesis para uma melhor compreensão. Podemos dividir ele como? Nós podemos dividir o livro de Gênesis como a criação, né? Depois o período da formação do homem, aí depois o período de Deus se arrepende, né? Onde mostra Deus trabalhando através de Noé, né? Ele manda o dilúvio, salva aquela família e traz uma nova concepção, onde através dessa família vai surgir o povo escolhido de Deus, né? Aí nós temos lá Deus atuando já depois do Gênesis, aí Deus tem Noé, de Noé Deus tem Sem, né? Onde ele escolhe lá vai vir a descendência da família de Abraão, onde ele chama o próprio Abraão para essa concepção de construção de povo, onde ele vai construir um povo que vai ser o povo escolhido dele. Então, no livro de Gênesis, nós trabalhamos tudo isso, mostrando a gênesis da criação,
a gênese da atuação do propósito de Deus na família de um povo, onde vai escolher e surgir 12 tribos, que vão ser o povo escolhido, onde vão trazer a gênese também da salvação. E depois nós temos o livro de Êxodo, né? Êxodo já é uma outra concepção, que é um livro também que faz parte da lei, onde conta a história de também, onde o povo de Deus ele é liberto por Deus. Depois de 400 anos, né? Alguns livros trazem 430 anos de escravidão no Egito, Deus liberta esse povo através de um homem, né? E esse homem é Moisés, onde ele liberta Israel, e esse povo vai peregrinar durante 40 anos no deserto. Essa peregrinação tem um propósito, por quê? Por causa da incredulidade do povo. Né? O que acontece? Às vezes, Israel poderia ter chegado na Terra Prometida em poucas semanas, mas devido à sua incredulidade, né? Que não podemos tirar lição disso, devido à sua incredulidade, nos exemplos mesmo, quando Deus vai entregar a lei para eles lá no capítulo 19 do livro de Gênesis, que eles não querem que Deus torne eles uma nação de sacerdotes. Aí Deus escreve a lei na pedra, porque a pedra representava o coração deles, né? Então Deus escreve as 10 leis, os 10 mandamentos na pedra, e aí essa pedra vai simbolizar o quê? Onde Moisés vai trazer a vontade de Deus em relação a essas questões. Então, o livro de Êxodo também é um livro que traz uma questão muito relevante com relação a Deus e o homem, Deus libertando o homem, Israel passando pelo deserto durante 40 anos por causa da sua incredulidade, como hoje também, Deus poderia... Por que Jesus não voltou até hoje, né? Por conta da incredulidade também. Aí nós temos o livro de Levítico, onde você tem a história lá contando como vai se formar a concepção sacerdotal do povo de Israel, do povo santo, como vai ser feito os afazeres, né, a devoção, todo aquele trabalho sacerdotal de ministração, de sacrifício, de perdão, que é trabalhado no livro de Levítico. E depois nós temos o livro de Números, onde se conta a história da ação de Deus no meio do povo de Israel. E Deuteronômio, que é um livro onde Moisés escreve a sua visão da lei para o povo de Israel. Né? Então, esse livro, quando nós estudamos esses 5 livros, nós chamamos os livros da lei de Deus, né? A lei de Deus, a lei de Moisés para Israel. Esse livro ele vem trabalhar para nós que somos cristãos hoje, ele vem mostrando para nós como Deus opera no meio do povo. Né? E o que é a lei? Né? A lei é porque o povo eles não permitiam que Deus entrava no seu coração, entrasse em seu coração. Então, Deus trabalhava de forma o quê? Distante com eles, através de uma lei, através de um mediador, que esse mediador, no caso, foi Moisés, durante esse período. E durante o período, até não só esse período, mas vai se prolongar por anos, né? Quando Jesus vem, eles falam que são discípulos, são servos, são filhos, são acompanhantes, e se só devotam à lei de Moisés. Aí depois nós temos os livros históricos, que também trabalham a história, a divisão histórica dos livros da Bíblia, né? Que vem mostrando a concepção histórica, onde Deus vai operar de forma maravilhosa através da história, uma história que ela traz uma história política também. O livro de Josué, Josué foi o primeiro militar governante, né, em Israel, ele era um militar, foi o governo militarista, um governo de regime militar dentro de Israel. E depois também temos um governo do povo, né, constituído por juízes, onde homens eram levantados, e esses homens levantados, eles faziam trabalhos que faziam com que o povo voltasse para Deus, o governo do povo. Aí depois temos o livro de Ruth, né? Ruth, que é um exemplo de mulher, né, que vai servir ao Senhor de forma maravilhosa. Depois nós temos Samuel, que foi o último juiz, né? O último juiz e também o vidente de Israel, né? O último juiz de Israel e o vidente. E temos os livros dos reis, primeira e segunda reis, primeira e segunda crônicas, né? Que trazem a história da ação dos reis. Primeira reis, nós vamos ter a história de Saul, que foi o primeiro rei, Davi, depois Salomão, segundo reis, vai vir a história dos reis, aqueles reis que vão tentar usurpar o trono de Deus, né?
governar para eles Israel, né? Então, porque eles são resultado de uma desobediência, né, de Salomão, porque Salomão ele vai pecar contra Deus e Deus vai falar para ele: eu não vou tomar Israel de você, eu não vou destruir o reino por causa do seu pai, mas o seu filho, no governo dele, vai ser dividido o reino. E depois nós temos as crônicas, né? As crônicas dos reis, contos que vai falar sobre seus feitos, suas obras, né? Suas vidas, o seu período de governo, a dinastia dos reis. Depois temos Esdras e Neemias, que são dois estadistas que vão tentar reconstruir a história do povo de Israel através da edificação de Jerusalém. E nós temos Esther, que é uma rainha, né, que está lá na terra dos persas, né, que vai salvar o povo de Deus diante de uma vingança de um amalequita que foi morto por Samuel, né, porque Samuel matou o rei amalequita, e aí nós temos lá, né, um vizir, né, digamos assim, um vizir, um grão-vizir, né, no reino, que odeia os judeus por conta dessa destruição dos amalequitas. Ele é amalequita. Então, nós temos também os livros poéticos na Bíblia, que divide aí o Antigo Testamento, os livros poéticos, que são o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Cantares, que são livros escritos para fazermos reflexão da vida, pensarmos sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a exaltação, sobre o amor de Deus, refletirmos, vivemos vida como provérbios, né? Vida com discernimento, discernimos a vida através da perspectiva, tendo como Deus como exemplo de sabedoria, o temor do Senhor como princípio da sabedoria, que nos leva a viver uma vida com discernimento. E depois temos o livro de Eclesiastes, onde o próprio Salomão escreve que viver uma vida sem Deus é o que? Vaidade. Porque o homem não pode viver sem Deus. O homem veio de Deus. O ser humano nasceu de Deus. Deus criou o ser humano, né? Então, assim como as aves vieram do ar, as plantas vieram da terra, os peixes vieram do mar, o homem veio de Deus. Então, em Eclesiastes, Salomão fala que a vida, o homem tentar viver sem Deus, é como o peixe querer viver fora d'água. É pura vaidade. Isso não vai dar em nada, só vai dar problemas. E depois nós temos o livro de Cantares, também, que traz uma reflexão sobre o amor, né, do rei, que se faz de servo para alcançar sua amada, que isso aponta muito para Cristo e a igreja, né, que era o rei e se fez de servo para salvar sua amada, que era a amada do Senhor, que é a igreja, né? Então, livros poéticos que falam muito sobre a vida, sobre uma reflexão de uma vida. Seria muito edificante para as pessoas lerem esses livros com essa concepção, né? E aí nós temos os livros dos profetas maiores e profetas menores, que não tem nada a ver com a questão de valores dos profetas, mas sim das suas escritas, né? Profetas maiores são aqueles que tiveram uma escrita maior, de uma relevância maior, de um alcance maior, né? E aí nós temos os livros dos profetas menores, cuja significância teve o mesmo valor que os profetas maiores, só que suas escritas são menores, né? Seus assuntos são menores, seus livros são menores. Então, você vê Malaquias 3 capítulos, tem livros de 1 capítulo, né, nos profetas menores. Então, nós vamos vendo lá os profetas, homens de Deus, que traziam a palavra de Deus para o povo de Israel em vários momentos, né? No momento do exílio, no momento de novos reis em pecado, né? Momento em que os reis estavam afastados de Deus, momentos em que os reis tentaram usurpar o trono de Deus, e Deus manda a sua palavra para esse povo, para tentar trazer uma consciência. Então, profetas maiores vai falar de uma relevância maior de escrita, escritas maiores, profetas menores, escritas menores. Então, nós temos aí o Antigo Testamento dividido em 5 livros, que pode ser de grande relevância para a edificação pessoal das pessoas. Então, o estudo de bibliologia, ele vai nos trazer essas relevâncias, essas reflexões, esses pensamentos que vão nos ajudar a fazer o quê? Que vão nos ajudar a fazer com que a gente possa ter uma vida mais edificante, né? Olhando por assim no nosso dia a dia como pessoa.
E quando isso é trabalhado dentro da igreja, vai edificar a igreja, aprendendo com os erros dos outros, né? Em vez de aprendermos com nossos próprios erros, porque dói muito menos, né? Então, nessa divisão aí, nós podemos fazer essa divisão para que haja uma edificação ordenada para a igreja e para a nossa vida pessoal. Tá ok, pessoal? Então, aí nós temos também aqui, ó, nos livros proféticos, nós temos essa tabela periódica, né, da Bíblia, onde nós temos aí essas divisões aí como se fosse periódico, né, marcados através de cores e de símbolos, né, onde nós temos a cor aí lilás, como os livros da lei, a cor salmão, vamos dizer que essa cor seja salmão, né, os livros históricos, e temos um verde claro, como os livros da sabedoria, da reflexão sobre a vida, e aí temos os livros em cor verde e abacate, dos profetas maiores, e um amarelo mais, talvez um amarelo, não sei que cor bem seja essa, talvez um amarelo, os profetas menores. Da mesma forma, o Novo Testamento, que nós temos aí em cor alaranjada, né? Os evangelhos, e nós temos os livros históricos também, outros também, dentro da própria concepção de tabela periódica, livro de Atos, aí nós temos Romanos, as cartas paulinas, né? E temos as cartas gerais também, em azul, e Apocalipse, um azul mais claro, mais tranquilo. Então, a sigla do livro, né? Tá Bíblia periódica, ou seja, tá Bíblia de tabela. Então, você pode usar isso também como uma forma de você poder memorizar os livros da Bíblia. Seria um exercício excelente para você fazer, né? E aí nós temos isso aqui, ó. Também essa organização também que você pode usar são várias formas para você conseguir memorizar esses livros, para que quando você tem que prestar conta, né, da sua fala, você entender como funciona isso. Então nós temos 39 livros do Antigo Testamento, né, escritos em língua hebraica, e 27 no Novo Testamento escrito em grego koiné. O que é grego koiné? Não era o grego intelectual, tá? Que você vê os filósofos gregos falando. O grego koiné é o grego falado na rua, nas ruas, a linguagem comum do povão. Tá? Então, quando você você vai fazer esse treinamento aí, ó, gravar 5 livros da lei, históricos, poéticos, profetas e profetas maiores e menores. Aí você tem evangelhos históricos, cartas pessoais de Paulo, cartas gerais, livro profético do Apocalipse. Não tem erro, isso vai te dar uma ajuda gigantesca na sua formação e no seu entendimento. E aqui também, né, nós temos também a importância, né, essa importância que tem de você estudar esses livros, né? Para que estudar bibliologia? Para que eu vou estudar essa lógica dentro dessa organização toda? Primeiro, prepara o crente para responder àqueles que lhe pedem razão da sua esperança e da sua fé. Imagina a pessoa perguntar para você, por que você é crente? Qual que é a função? Porque minha religião é a religião verdadeira. Isso não é resposta, né? Então, você precisa aprender a saber como um obreiro preparado também, como o apóstolo Paulo fala, lá em Timóteo, acrescenta-se a fé, dá luz ao entendimento aos simples. Então, tudo isso, né, nós temos como organização que nos ajuda. Então, também temos também aqui, ó, a formação desses livros antigos, né, que eram feitos em rolos de papiros, pergaminhos, que a princípio não foram escritos como nós temos hoje, né? Até porque não existia a Bíblia, né? Os cristãos antigos, eles passaram quase 400 anos sem a Bíblia da forma que vocês conhecem, né? Da forma que nós conhecemos hoje. Aí você fica pensando, poxa vida, esse povo não tinha Bíblia e alcançaram quase todo o mundo ocidental da época. E hoje nós, com Bíblia, não conseguimos alcançar nem nossa família. O que está acontecendo, né? É a falta de uma entrega devocional, né? Devemos nos entregar mais, nos entregar, nos doar mais, né? O que era o papiro? O papiro é uma planta aquática que crescia lá nos lagos, né? Banhados no Oriente, com a sua entreseca servia, quando ela estava seca, abaixo do rio, aí eles tiravam essas plantas e formavam essas folhas com tiras, né, extraídas do papiro, eram colocadas umas as outras e formavam um rolo
né? De qualquer tamanho que você quisesse. Então, isso era escrito. Os textos, não só bíblicos, né, mas vários tipos de textos eram escritos, assuntos, documentos, escritos nesse tipo de folha, que já foi mencionado também na Bíblia, no livro de Jó, né? Algumas versões chamavam de junco, né? E a palavra papel, derivado de papiro, o seu uso tem aproximadamente 3 anos antes de Cristo. Olha aí, ó, os juncos aí, ó, como é que é, né? Olha aí. Através disso, quando secava, se formavam as folhas. Aí nós temos alguns exemplos para vocês verem, no Evangelho de João, né? Então, o papiro, o papel, né? No segundo século, a invenção do papel pelos chineses, que era muito caro. Depois, nós tivemos lá no ano de 1450, século XV, né? A prensa criada pelo Gutenberg, né? E aí nós temos algumas versões aí da Bíblia aí, né? Não é encontrada palavras na Bíblia sagradas. A palavra grega biblos refere à folha de papiro que prepara-se para a escrita. Biblos, o que é Biblos? São vários livros dentro de um livro só. Pequenos livros, não um rolo do tamanho pequeno, que era chamado de Bíblia, ou seja, eram vários destes dentro da Bíblia, como você tem hoje, né? Pequenos livros dentro de um livro só, que nós temos a formação da Bíblia. E aí os nomes, né, que nós temos aí da Bíblia, que foram chamados, nós podemos chamar aí de escrituras, que falavam das leis, sagradas escrituras, que são escrituras separadas para um propósito só, o livro do Senhor, a palavra de Deus, né, os oráculos de Deus, vários nomes que foram usados. E aí temos aí alguns exemplos aí, né, de pedra, papiro, pergaminhos, né, cordex, madeira, né? Então, nós temos vários exemplos aí para vocês verem das formas que tentaram para poder preservar a palavra de Deus. Olha como é que ela foi para preservar em várias formas, em vários formatos, até chegar ao jeito que é hoje para nós. Então, a construção bíblica, ela foi escrita por 40 autores, num período de 1.600 anos, né? 3 línguas que foram usadas, a língua dos hebreus, né? A língua dos escravos, que foi em aramaico, quando eles eram escravos na Babilônia, e o grego. 3 continentes que foram distribuídos esses livros aí: Europa, Ásia e África, a princípio, né? 66 livros, Antigo Testamento, Novo Testamento. Como já falei anteriormente, o Antigo Testamento ele é constituído de 5 livros Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros de profetas, poéticos, e 17 livros de profetas, sendo maiores 5 e menores 12. E aí nós temos o Novo Testamento também nessa lista, né? O Novo Testamento são 4 evangelhos, já tivemos mais, né? Só que conforme eu falei para vocês, como eu falei para vocês, durante esses 400 anos de constituição da Bíblia, esses livros foram mudados várias vezes, né? Então nós temos o Novo Testamento aí, que é constituído de 4 evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos, 21 epístolas, que são as de Paulo e as gerais, né? E o livro profético, que é o livro de Apocalipse, o livro da esperança para os crentes, ao contrário do que muitos crentes pensam: nossa, eu tenho medo do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse fala sobre o fim. Não, o livro de Apocalipse foi escrito com uma seguinte concepção: para gerar esperança no crente, e não para trazer medo para o crente. O crente ficar preocupado: o fim. Não, o livro de Apocalipse ele é um livro que o povo estava sofrendo tanto no período da igreja primitiva, que esse livro é um livro que fala sobre a derrota dos opressores, daqueles que creem em Deus. Então, esse livro é um livro maravilhoso, que ele mostra que todo esse sofrimento que nós vemos hoje, toda essa injustiça, todo esse mal constituído pelo Satanás, vai ter fim, que o diabo foi vencido e o fim dele está sendo construído ao longo da história, até que se conceba a volta do nosso Senhor Jesus. Então, o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso, não é um livro para trazer medo e nem dúvida para os crentes, mas para gerar esperança de que um dia o mal vai ter fim. Ok? Então, na próxima aula, vamos falar sobre inspiração. Tá bom, pessoal? Então, fica com esse conteúdo aí, leia a apostila, leia o slide, pesquisem mais sobre isso e depois eu vou passar os exercícios para vocês, para nós podermos estar aí trabalhando isso já. Vou mandar o link para vocês no grupo lá e vocês vão estar estudando respondendo as questões sobre esse assunto trabalhado aí. Tá ok? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.